gente ouve por aí que comer proteína demais faz mal, sobrecarrega os rins, vira gordura ou que o corpo simplesmente não aproveita tudo. Mas será que isso é verdade? Hoje a gente vai entender o que realmente acontece quando o consumo de proteína é mais alto, quais os riscos reais, os benefícios e como encontrar o equilíbrio ideal para atingir suas metas de saúde com segurança. Porque proteína é fundamental para a nossa saúde. Ela é um dos pilares da alimentação. Participa da reconstrução muscular, reparo tecidual, síntese de enzimas, hormônios e anticorpos, além de ser essencial para a manutenção da massa magra, do metabolismo e da saciedade. Ou seja, seu papel vai muito além da estética. Ela impacta diretamente no sistema imunológico, no desempenho físico e na saúde a longo prazo. Em especial para quem treina ou está em processo de reabilitação, a proteína é indispensável. A cada sessão de treino, a gente tem microlesões nas fibras musculares. E o corpo só consegue reparar e fortalecer esses tecidos na presença adequada de aminoácidos, principalmente a leucina, que é um dos ativadores da via de mTOR, fundamental para a síntese proteica. Mas, será que se eu consumir muita proteína, isso vai me fazer mal? A resposta depende de dois fatores principais: a condição clínica da pessoa e do contexto em que esse consumo aconteceu. Para pessoas saudáveis, o aumento da ingestão de proteínas não está associado à sobrecarga renal ou hepática. Isso já foi demonstrado por diversos estudos clínicos com indivíduos ativos. A exceção está para quem tem alguma doença, principalmente doença renal crônica, ou seja, um rim que já está comprometido. E nesse caso sim, o excesso de proteína pode agravar o caso. Ou seja, se você tem esse diagnóstico, você deve ajustar o seu consumo com a orientação do seu médico, de um profissional de saúde. Outra preocupação é o desequilíbrio da dieta. Quando o consumo proteico é muito alto, especialmente se concentrado em suplementos, pode haver uma redução do consumo de outros nutrientes importantes, como fibras, carboidratos e gorduras boas. O problema, então, não é a proteína em si, mas um desequilíbrio nutricional que pode ocorrer se ela for consumida em excesso sem planejamento. Os estudos recentes mostram que aquela limitação na absorção é um mito. Por muito tempo, a gente achava que o corpo só conseguia absorver entre 20 a 40 gramas de proteína por refeição e que o excedente seria desperdiçado ou transformado em gordura. No entanto, pesquisas mais modernas, como o estudo publicado em 2023, utilizando um rastreamento de isótopos, mostrando exatamente onde a proteína está depois da nossa ingesta, mostram que essa ideia não é tão simples. Nesse estudo, os indivíduos consumiram 25 ou 100 gramas de proteína depois de um exercício de força. E o grupo que ingeriu 100 gramas apresentou uma síntese proteica 40% maior ao longo de 12 horas, em comparação ao grupo que ingeriu 25 gramas. Ou seja, o corpo não desperdiçou a proteína extra. Pelo contrário, ela foi aproveitada ao longo do tempo, demonstrando que o organismo é capaz de utilizar grandes quantidades quando tem estímulo, como no caso, o exercício físico, e tempo suficiente para metabolização. Além disso, a oxidação proteica, ou seja, a conversão da proteína em energia, foi mínima, cerca de 2 gramas dos 100 gramas que foram consumidos, reforçando que, num contexto pós-exercício, a proteína ingerida é prioritariamente utilizada para fins anabólicos, como crescimento muscular, renovação celular e reparação tecidual. Agora, quando será que é muito? Existe uma dose que você não vai se beneficiar? A recomendação em geral para adultos varia de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo de peso para quem é ativo, para quem faz qualquer esporte, qualquer atividade física. Em contextos específicos, como atletas de elite ou idosos que já estão perdendo massa muscular, esse número pode ser ainda maior. Mais importante, então, do que se preocupar com excesso é avaliar a sua ingesta proteica ao longo do dia e como ela se ajusta ao seu peso, seu objetivo, seu nível de atividade física e condição de saúde. Um consumo acima de 2,5 gramas por quilo de peso por dia costuma ser desnecessário para a maior parte das pessoas e pode sim representar um desequilíbrio nutricional se a dieta estiver mal distribuída. Agora, os suplementos proteicos são aliados, não vilões. O whey protein, colágeno e outras formas de suplementos proteicos não fazem mal quando usados com propósito e se tiverem qualidade. Eles são sim uma ferramenta prática que ajuda a complementar a dieta em momentos estratégicos, principalmente quem tem uma rotina corrida, baixa ingestão de alimentos proteicos ou metas mais altas diárias de proteína. A chave está então na quantidade e na qualidade, sendo que o consumo deve ser individualizado. Muito mais importante do que quantas gramas você consome por refeição é atingir sua meta diária com equilíbrio, distribuindo conforme sua rotina e suas necessidades. Comer muita proteína não é um problema para pessoas saudáveis, desde que isso esteja ingerido num plano alimentar equilibrado. O verdadeiro risco está em dietas mal formuladas, sem variedade de nutrientes ou com um consumo exagerado, sem orientação profissional.
Então, para alcançar seus objetivos, seja ganho de massa muscular, manutenção de músculo, controle de peso ou saúde metabólica, o segredo está no ajuste fino da alimentação. E se você precisa de praticidade e confiança na hora de suplementar, conte com os produtos da Vida. Mais importante então do que quantidade é equilíbrio. Busque uma orientação profissional se você precisar, ajuste sua alimentação e use os suplementos de forma inteligente, como um complemento para atingir suas metas com praticidade, eficiência e segurança. E se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir aqui, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. É isso aí, até o próximo.